O QR Code da criação do mundo. Estamos agora no GPS para a alma, no capítulo 37, e no Shara Yehud Vaimuná, no portal da honestidade e da fé em Deus, no capítulo 2, 3, 4. Bem-vindos a todos. E vamos começar aqui mais uma aula super interessante sobre o Tânia. Essa aula estamos fazendo em elevação da alma de Shleime Bat Feige, que hoje é o Yortzeit, a data do falecimento dela, que a alma dela tenha uma elevação neste dia tão especial. O QR Code da criação consta no Teilim, consta no Salmo Leolam Hashem Devarcha Nitzav Bashamayim. Sempre, Deus, as tuas palavras se encontram nos céus. A explicação simples dessa frase é que a palavra de Deus é constante, sempre se encontra. Quer dizer que Deus, ele não se arrepende por nada que ele criou no Gênesis e continua criando. Essa explicação simples. Veio o Baal Shem Tov, o fundador do movimento da Hassidut, e ele explica essa frase de uma forma mais profunda dos ensinamentos da Hassidut. O mundo, como já explicamos antes, foi criado a partir da fala de Deus, da palavra de Deus. Como que está escrito no início da Torá, os 10 pronunciamentos, Ba'asaram Amarot Nivra Olam, que o mundo foi criado com 10 falas de Deus, 10 pronunciamentos. Só é interessante quais são esses 10 pronunciamentos. Primeiro, Bereshit, Bara Elohim, no começo Deus criou o céu e a terra. Então isso já foi a primeira fala. Vayomer Elohim Hior, Deus disse que haja luz, que haja o firmamento, que a água se aglomere e que o continente, que a terra brote toda a grama e a vegetação, as luminárias, que haja luminárias nos céus, que os répteis, que os peixes saiam da água e que a terra vai sair os animais, faremos o homem e que o homem não vai ficar sozinho e faremos aqui então a parceira que seria a Eva, a Rava. Então, interessante porque o mundo foi criado com 10 pronunciamentos, como consta no Pirkei Avot, na ética dos pais, que Deus poderia criar o mundo com 10, com uma fala só, com um pronunciamento, num instante. Por que ele falou 10 pronunciamentos? Então, a explicação simples do Pirkei Avot é para castigar os perversos, para ter mais castigos para os perversos e mais recompensas para os justos, para os tzadikim. Porque se Deus criasse o mundo com uma fala só, o mundo seria totalmente diferente do mundo que nós conhecemos. Seria um mundo sem subdivisões. No momento que ele criou o mundo com 10 falas, que é a junção das 10 sefirot, das 10 forças divinas, então agora existem essas subdivisões de energias, de falas, de letras e das permutações, das combinações das 22 letras, como começamos a falar isso aqui no capítulo anterior, na aula anterior. Então o Baal Shem Tov ele explica o seguinte: o mundo foi criado com as falas de Deus. Essas falas, esses pronunciamentos que Deus falou no Gênesis, elas continuam sendo faladas constantemente a cada instante. Leolam Hashem Devarcha Nitzav Bashamayim. Sempre Deus, as suas palavras, aquelas palavras que falou no Gênesis, continua falando
constantemente. E a palavra que Deus falou que haja os céus, Deus está falando hierarquia, que haja o firmamento, a separação de cima e de baixo, das águas de cima e das águas de baixo. A fala que Deus falou que haja os planetas e o sol, essa fala em hebraico está sendo falada constantemente. E mais ainda, essas palavras precisam continuamente seguir sendo pronunciadas por Deus. Porque se por um instante ele parar de falar, tudo vai desaparecer. Porque o mundo só existe, se sustenta, graças às palavras e às letras divinas que estão falando a cada instante. Então, se Deus parar de falar, eles vão voltar a ser o que eles eram antes, nada. A única coisa que sustenta a criação do mundo, do universo, são as palavras de Deus. Então tudo iria desaparecer, mesmo o mineral, não só o ser humano. Um exemplo prático para isso é a eletricidade. A eletricidade é o que dá energia para tudo, para a luz iluminar, para o celular estar funcionando, para o computador estar funcionando, para tudo estar funcionando. No momento que você apaga a luz, ou que você desliga a chave, então a lâmpada ela apaga, o computador desliga, o celular acabou a bateria, ele desliga. Só que não é igual a Deus, porque os 10 pronunciamentos de Deus, se eles se apagarem, se essa energia divina parar de vir ao mundo, o mundo não vai apagar, o mundo vai deixar de existir. A lâmpada vai apagar, mas o mundo não vai apagar, o mundo vai deixar de estar aqui. Porque a lâmpada, ela existe com energia ou sem energia. No momento que tiver energia, a lâmpada vai iluminar. O mundo é diferente. Porque os pronunciamentos de Deus, os 10 pronunciamentos, não somente que estão trazendo uma vitalidade, uma energia para o mundo, mas as falas divinas estão criando e trazendo a existência do mundo que não existia antes. No momento que ele parar de falar, o mundo vai desaparecer, não somente apagar. Ele vai sumir do planeta. Tudo que foi criado nos 6 dias da criação, eles vão desaparecer e ser exatamente o que eles eram antes. Absolutamente nada. Existe a lei da gravidade. E a lei da gravidade é que toda criatura volta para sua fonte. Volta da onde que ele veio. Você jogou a pedra cai de volta para baixo. É a lei da gravidade. O mundo, o tempo todo, ele tem a gravidade, ele tem a tendência de voltar à sua essência. Qual que era a sua essência? O que ele era antes? Nada. Então a única chance dele existir é graças à fala divina que está a cada instante falando e continuando falando e dando vida e existência para todos os seres. O Alter Rebbe, o autor do Tânia, ele escreve isso aqui nesse livro, sabe por quê? Porque ele vivia dessa forma. Ele conseguia enxergar Deus dentro da matéria. Ele conseguia enxergar essa energia, as letras, as palavras da Torá, palavras de Deus, que estão criando cada criatura, cada ser a cada instante. Por isso que tantos e tantos milagres e maravilhas, mas tudo que ele está escrevendo aqui não é uma teoria, não é uma tese, é uma verdade. O Rebbe, ele enxergava tudo isso e por isso que ele escrevia nesse livro tão incrível do Tânia, do GPS para a Alma. Então, o Alter Rebbe, no final da sua vida, ele já estava num ápice espiritual, que assim acontece com todos os grandes tzadikim,
que nos últimos dias de vida eles já estão mais para lá do que para cá, mas espiritualmente falando, eles já enxergam coisas incríveis e espirituais do que muito além do que ele enxergou durante a vida e muito além do que qualquer outro ser humano poderia enxergar. Então, no final, no leito de morte, ele chama seu querido neto, o Tzemach Tzedek, o futuro terceiro Rebbe. Ele estava deitado lá na cama, olhando para cima, e naquela época não tinha gesso, não tinha pedra no teto, era só toras de madeira. Então ele vira para o neto e ele fala: Menachem Mendel, meu netinho, o que você está vendo aqui? Ele vira para o avô e ele fala: Zeide, eu estou vendo as toras de madeira que estão aqui no teto. E o Alter Rebbe, ele vira para o neto e ele fala: mas eu estou vendo as palavras de Deus, a energia divina que está dando existência, que está dando vida para essa madeira, para essas toras. Então isso que era o Alter Rebbe. O Alter Rebbe, ele teve o mérito de, antes do seu falecimento, enxergar a verdade absoluta. Enxergar a espiritualidade dentro da matéria. Isso é incrível. Ele conseguiu enxergar as letras divinas que estão criando essa madeira. Em hebraico, madeira é etz, Ain, Tzadik. Então ele conseguiu enxergar o Ain e o Tzadik que estavam criando essa madeira naquele momento. Na ligação entre o corpo e a alma, o mais importante é a alma. E o corpo é secundário. No momento que a alma se desprende da matéria, se desprende do corpo, o corpo na prática, o que vai acontecer? Ele vai apodrecer. Mas a alma não está mais dando vida para o corpo. Está dando vitalidade. Tipo, o corpo não desaparece. Então, por isso que a lápide, a matzeive, que é colocada após o falecimento, do lado no cemitério, principalmente no judaico, essa lápide é chamada de nefesh, alma. Porque a alma judaica tem 5 níveis: nefesh, ruach, neshama, chaya, yechidah. O nível mais baixo da alma é chamado de nefesh. E esse é o nível da alma que permanece no corpo do falecido após o falecimento. Por isso que tem esse nome de nefesh. Então esse nível mais baixo continua dando vitalidade, porque o corpo ele continua existindo, vai apodrecer, mas ele nunca vai desaparecer totalmente. Existe um ossinho do corpo que ele nunca pode ser decomposto, ele nunca vai desaparecer. A medicina, a ciência não sabe disso, mas a Torá já descreve isso desde sempre, que é chamado etzem luz. É um ossinho muito, muito pequeno, e com este osso que, quando Mashiach chegar, haverá a ressurreição dos mortos. Com este osso, mesmo aqueles que foram cremados, mesmo aqueles que foram mortos, que foram queimados, eles vão ressuscitar do povo judeu quando Mashiach chegar, que seja muito em breve, se Deus quiser. Mas voltando para o nosso assunto, o corpo precisa da alma para existir. Mas o corpo continua existindo sem a alma. Ele pode continuar existindo por um certo tempo. Então essa que é a ligação, a relação entre corpo e alma. Agora, a relação entre Criador e criação, entre Deus e o mundo e o universo, é totalmente diferente. Não significa que o mundo existia e Deus veio dar uma vitalidade, uma energia para o mundo, para o corpo já existente. Mas Deus, ele criou o mundo. Mehaveh, ele amechadesh betuvó bechol yom tamid maseh bereshit. Falamos isso antes da leitura do Shema Israel, de manhã.
Deus, ele renova com a sua benevolência, com a sua bondade, todo dia, constantemente, a criação do Bereshit, a criação do Gênesis. Quer dizer, ele está recriando a cada instante. Por isso que falamos também, Ve'ata mechaye et kulam. Você dá vida para tudo, para todos. Não somente dá vida, mas traz a existência. Essa palavra Ve'ata, que você dá vida para tudo, tem 4 letrinhas. Vav, Aleph, Tav e Rei. Ve'ata, e você. E essas 4 letrinhas representam a forma na qual Deus cria e continua criando o universo. A letra Vav, que vem de cima para baixo, representa uma energia que vem de cima para baixo. Quer dizer, a vitalidade divina que está sendo transmitida da essência de Deus para baixo, para dentro do mundo. A letra Aleph até Taf representa as 22 letras do Aleph Beit, que começa com Aleph e termina com Taf. Então, Vav representa a transmissão de cima para baixo. Aleph Tav representa as 22 letras do Aleph até o Taf, que por intermédio delas Deus cria e continua criando o universo. E a última letra, que é a letra Rei, que vale 5. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei. A letra Rei vale 5. No hebraico, cada letra tem um valor numérico. 5 representa o que é chamado na Kabbalah de Rei Gevurot, as 5 forças da severidade, de justiça. Que isso está representado também no nosso corpo. Está explicado nos livros que existem 5 saídas da boca, 5 órgãos da articulação verbal, que isso seria o céu da boca, o palato, os lábios, a língua, a garganta e o dente, certo? Então, esses, o céu e o palato é a mesma coisa, né? Então, o palato, os lábios, a língua, a garganta e os dentes, porque cada letra sai de outra parte da nossa boca. O Beit e o Pei saem dos lábios. O Lamed saem da língua e assim por diante. Ou seja, eu tenho a energia ou a fala que está vindo de dentro, da garganta, mas quem que está fazendo essa condensação, essa subdivisão dessa minha voz, são as 5 condensações da boca. São esses 5 órgãos da circulação da boca, que isso representa a ideia das 5 gevurot, das 5 severidades, ou justiças, ou condensações. Então, Ve'ata mechayet kulam, você cria tudo, você traz a vida para tudo, como a letra Vav representa a transmissão de cima para baixo. A letra Aleph, Tav representa as 22 letras, e Rei, da forma que isso vai se subdividindo através dessa força da condensação, dessas 5 forças da severidade. Por que assim? Por que realmente Deus precisa criar o mundo a cada instante? Por que dessa forma? E essa forma que Deus ele cria o mundo é chamado de Yesh Me'ain, ex nihilo. Algo a partir de um nada. Ele está criando algo a partir de um absoluto nada. Não existia nada antes. Porque não basta só criar no Gênesis, tá? Deus criou o mundo. Todo mundo reconhece que Deus é o Criador. Porque não basta só o fato que ele criou há 5.784 anos e alguns meses e alguns dias. Porque ele precisa criar a cada instante o mundo. Então, para entender isso, precisamos entender o que significa essas palavras Yesh Mi'ain, ex nihilo, algo a partir de um nada. Então, alguns interpretam
que Deus ele é o Criador, mas ele é Criador como um ser humano pode ser o Criador, como uma pessoa que faz uma obra de arte. Ele pega uma madeira, ele pega um pincel, ele pinta algo maravilhoso e faz uma obra de arte super, super valiosa, super perfeita. Então, da mesma forma, Deus ele pegou terra, ar, água e misturou fogo, misturou os 4 elementos, os 4 fundamentos e criou esse universo. Então, da mesma forma que após a criação de uma mesa, de uma cadeira, de algum objeto, o mundo, a madeira, o objeto continua existindo, apesar que ele se desprendeu do seu Criador, assim também o mundo. O mundo pode continuar existindo a cada instante. O mundo pode continuar existindo, independente de Deus estar ou não estar aqui. Essa é uma forma de enxergar muito limitada, muito básica. Mas tem outra interpretação, que é essa aplicação do Tânia, da Hassedut, que antes da criação do mundo não existia matéria, não existia matéria-prima, não existia nada, nada, absolutamente nenhum yesh, nada que existisse. O que era antes? Nada. Ain. Ain quer dizer nada. Não somente que não existia a madeira e a terra, e o fogo e a água. Não existia nem tempo, nem espaço, nem a natureza, nem as regras da natureza, nem a lógica, nem o ser humano, nem nada disso. Tudo isso foi criado algo a partir do nada. Quando? No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia da criação. Então, com esse conceito, com esse pilar, com esse fundamento, que o mundo não existia, então o mundo não pode continuar existindo por nenhum instante. E Deus precisa criar e continuar criando o mundo a cada segundo, a cada milésimo, e não tem nem como expressar isso, constantemente. Porque na hora que ele parar de falar, o mundo vai desaparecer. E um exemplo para isso é um QR Code, o nome da nossa aula. O QR Code da criação. Ou o mundo da internet. Quantas imagens você tem, quantas fotos tem no Facebook? Ou no Google Fotos, que está mais na moda? Infinitas. Incalculáveis. E a pergunta é, quando eu tenho aquela foto maravilhosa no meu Google Fotos, aquela foto existe ou não existe? Aquela foto é verdadeira ou não é verdadeira? O meu avô, meu Zeide dizia, minha avó principalmente dizia, quando ela via uma foto no meu celular, ela falava, isso aqui não é verdade. Você tem que imprimir no papel. Enquanto eu não imprimia a foto e me trouxer e colocar aqui no meu álbum, ela tinha uma coleção de álbuns, não está valendo. Eu não acredito nessa foto aqui no celular. Pode ser maravilhosa, mas para ela não valia nada. Porque realmente aquela foto no celular, a foto no computador, não tem nenhum valor. Não tem nenhuma consistência. Por quê? Porque o que representa aquela foto? Na hora que você desligou o celular, o computador, aquela foto ela desapareceu. Porque ela não tem nenhuma existência. O que representa aquela foto? Aquela foto não existe no celular. Porque você pode abrir a mesma foto em inúmeros celulares e computadores. O que é aquela foto, aquela imagem, aquele vídeo que você está vendo agora? Você está me assistindo, me escutando agora. O que está acontecendo? O que são essas imagens? É uma combinação de códigos e letras. O computador tem um programa que ele consegue desenvolver essa sequência de letras e de códigos e de palavras e criar com isso tudo uma imagem. Esse vídeo que você está assistindo, na verdade, não é verdadeiro. Você não está me enxergando agora. Você está vendo só as imagens. Então, por isso,
aquela imagem, ela não existe. Ela não está lá de verdade. Essa imagem que você está vendo é só uma sequência de códigos que o computador sabe decifrar e fazer desse código uma imagem. Será que existe uma foto virtual que por trás dela não tem uma sequência de códigos e de números? Óbvio que não. Se faltou uma letrinha, ela não funciona. O QR Code é o melhor exemplo. Você pega um QR Code, se você modificou algum tracinho no QR Code, você não consegue ver mais nada por trás dele. Mas se você conseguir pegar a imagem, então, por trás daquele QR Code, tá certo, Bernardo? Por trás desse QR Code, por trás dessas imagens, você tem letras, códigos, palavras, números. Você não consegue ter nada que não tenha uma sequência de letras, uma sequência de códigos. Nenhum pixel, nenhuma fotinho de nada que foi modificado. Se você entra na internet e quer entrar num site e você esqueceu de colocar um ponto ou colocou vírgula em vez de um ponto, faltou uma letra, você não vai entrar naquele site. Por quê? Porque está faltando um pontinho. Assim também a Torá nos ensina como que Deus criou o mundo. A verdade é que o mundo que nós enxergamos é uma ilusão de ótica. Não é verdade. Ele não é verdadeiro. Aquilo que nós enxergamos e sentimos e comemos e abraçamos, isso não é a verdade. A verdade é o que está por trás dessa matéria que eu estou segurando, que eu estou vendo, que são as letras e os códigos e a sequência de códigos e de letras de Deus que criaram e continuam criando a cada instante. A verdade do mundo é o que está por trás do mundo, o que está por trás das cortinas, o que está por trás daquilo que nós enxergamos, que é o código divino. O código da criação, de como que Deus criou o mundo. Qual é o código divino? É a palavra de Deus, que é composto de 22 letras. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Kuf, Rei, Shin, Tav. São as 22 letras de Deus. Contam uma história do passado na Rússia comunista, que era totalmente proibido acreditar em Deus, falar em Deus. Obviamente que o judaísmo e os judeus eram muito perseguidos e massacrados, etc. Então, certa vez, numa escola pública, uma escola comunista, a professora vira para os alunos e fala: olha, aquilo que nós enxergamos existe. Aquilo que nós não enxergamos, não existe. Por exemplo, a mesa nós enxergamos, a cadeira nós enxergamos, então elas existem. Deus, nós não conseguimos enxergar, então Deus não existe. Então tinha lá um judeuzinho, um garoto, ele vira para a professora, ele vira para todos os colegas, ele fala: todos enxergam os óculos da professora? Sim. E quem consegue enxergar o cérebro da professora? Ninguém. Ah, então a professora não tem cérebro. Existe algo por trás. E a verdade é aquilo que nós não enxergamos, que é a verdade. O que está criando o nosso corpo? O que rege o nosso corpo? É o nosso cérebro. Alguém enxerga o cérebro? Não. O que está me dando vida? É o sangue, é a energia. Você já viu o sangue fluindo pelas veias? Não, mas é disso que você vive. Todo ser humano, ser vivo, e mesmo o inanimado, tem uma energia que está dando vida para ele a cada instante. Isso que é a energia divina. E isso se aplica não somente em relação ao ser humano, não somente ao mineral, ao vegetal, mas também se aplica em relação ao mineral. Em todos os níveis, tem essa energia divina que está dando vida e fazendo existir, que é o código divino, a sequência de letras e de palavras de Deus. Então, da mesma forma que no computador, se apagar uma vírgula, uma letrinha, vai modificar totalmente o sistema, assim também no mundo. Se modificar uma letrinha, tudo vai se alterar.
Por isso que é a importância, que falamos um pouquinho semana passada, das palavras em hebraico, das palavras divinas, das palavras da Torá, que estão criando o mundo a cada instante. Os pronunciamentos de Deus, pronunciamentos da Torá que estão trazendo vida o tempo todo. Porque as letras da Torá são unificadas com Deus totalmente. E por isso que ela tem a força de criar o mundo. De criar o mundo a cada instante. Então a grande pergunta que fica na sua cabeça: o mundo existe ou o mundo não existe? O mundo é uma ilusão ou realmente o mundo existe? Porque Deus com certeza existe. A pergunta é: será que eu existo? Será que o mundo é uma verdade ou é só uma fantasia? Porque a foto no computador, no celular, não existe. E o mundo é muito mais do que isso. Essa que fica a nossa pergunta. E o poder da Torá são as letras da Torá. Certa vez, quando o Alter Rebbe estava na prisão, talvez eu já contei essa história uma vez, mas ela se encaixa perfeitamente agora com esse capítulo. Quando o Alter Rebbe estava preso, ele foi preso por acusações falsas e etc. Ficou na prisão, os 53 dias, que está ligado com os 53 capítulos do Tânia, que terminamos antes do Likutei Amarim. Então o Alter Rebbe estava na prisão e várias pessoas, personalidades, ministros, pessoas importantes vieram visitá-lo, porque ele era daqueles sábios, como que eu falei ontem na aula, do Sanhedrin, que sabiam vários idiomas e várias ideias, e medicina, e astronomia, e astrologia, e matemática, e etc, etc. Existem inúmeras histórias do Alter Rebbe, da sua sabedoria máxima, como que ele conseguiu ajudar na medicina, na saúde, no relógio e assim por diante. Então vieram visitá-lo na prisão os primeiros cartógrafos que faziam mapas mundi. Isso 250 anos atrás, mais ou menos. Ele estava na prisão. E eles vieram apresentar para o Alter Rebbe aquele primeiro mapa do mundo que eles criaram. O Alter Rebbe olha para o mapa, olha para cá, olha para lá, e daí ele chega num ponto, dizem que era nos Estados Unidos, no mapa dos Estados Unidos, talvez de Nova York, não sei exatamente de onde que era, e o Alter Rebbe falou: aqui nesse pedaço do mapa tem um erro. E já que é um quebra-cabeça o mapa todo, são peças encaixadas, no momento que vocês erraram um pouquinho aqui nesse mapa, então todo o mapa ficou fora do esquadro, do lugar, então todo o mapa está errado. E eles saíram de lá revoltados. Como você fala isso? Você nunca saiu da Rússia? E que história é essa? Você tem uma outra versão de um mapa? Tá bom, mas eles ficaram curiosos, com a pulga atrás da orelha. Voltaram para o escritório, pesquisaram e perceberam que o Alter Rebbe estava certo. Eles voltam para a prisão, cabisbaixos, envergonhados, e falam: realmente, Rebbe, o senhor tem razão, essa é a nova versão, agora está certo? Sim, agora está certinho, lindo, maravilhoso. Antes que eles saíram da cela, eles perguntam: mas desculpa a pergunta, de onde que o senhor sabia? O senhor nunca saiu da prisão, nunca saiu da Rússia. Como? E o Alter Rebbe falou: olha, vocês acreditam que existe um Criador? Sim. E esse Criador escreveu a Torá. E a Torá começa com a palavra Bereshit. Bereshit bara Elokim. No Gênesis, no início, Deus criou o céu e a terra. A palavra Bereshit começa com a letra Beit. Beit é um formato que tem um espaço no meio. Tem Beit e tem o Veit. O Beit tem uma bolinha no meio, né, que vira Beit. E o Alter Rebbe respondeu para eles, ele falou: eu enxerguei a letra Beit e mais ainda o pontinho da letra Beit da Torá, e ali eu enxerguei
o mapa mundi, o mundo todo. Porque, como consta no Zohar, que Istakel Beoraita Ubara Alma, Deus enxergou na Torá e com isso ele criou o mundo. Porque, como consta no Zohar também, que a Torá antecedeu a criação do mundo 2 milênios, 2000 anos espirituais. Não vamos entrar nisso agora, mas a Torá existia antes da criação do mundo, porque a Torá é o crânio de Deus, é a sabedoria divina que ele colocou dentro da Torá. Então, dentro da Torá, tem tudo que vai acontecer no mundo, no planeta, na história. Tudo está escrito na Torá. Mas o mapa mundi estava desenhado dentro da letra Beit. Então, eu enxerguei a letra Beit. E eu enxerguei o teu mapa, eu vi que o teu mapa estava errado, não a Torá, obviamente. Então, esse é o poder de um Rebbe, o poder de um Tzadik, o poder do Alter Rebbe, de conseguir enxergar as letrinhas da Torá e conseguir chegar a conclusões na matéria. A história também que eu contei semana passada, da história do Baal Shem Tov, que ele trouxe um versículo da Torá que representava que aquela pessoa não poderia se separar, que ele deveria estar casado com aquela mulher. E o cara desobedeceu o Baal Shem Tov. Quer dizer, o Baal Shem Tov conseguiu enxergar nas letrinhas da Torá o que deveria acontecer no mundo e na história. Então, esse que é o poder da Torá. E essa que é a nossa obrigação, de quanto mais estudamos a Torá, quanto mais nos conectamos com Hashem, mais luz, mais presença divina tem na nossa vida. E é isso que nos traz saúde e alegrias, e que possamos nos conectarmos cada vez mais com os códigos da criação, com os códigos da Torá, e isso vai trazer um momento que, quando Mashiach chegar, poderemos enxergar Deus dentro da matéria, dentro do mundo. Iremos enxergar Deus com os nossos olhos carnais. O que quer dizer Deus? Não é um ser humano? Mas da mesma forma que o Alter Rebbe enxergou no leito da morte a palavra divina que dando vida àquela tora de madeira, assim também poderemos enxergar na vinda do Mashiach. E que isso seja realmente muito em breve, se Deus quiser, com a vinda do Mashiach. Mashiach now.